Concurso da Receita Federal. Ontem, dia 24 de abril de 2023, foi divulgado o resultado definitivo da prova objetiva após os recursos, a maioria ignorado. Ontem e hoje, estamos aí numa montanha-russa de emoções. Eu que acompanho vários alunos, sinto felicidade por aqueles que conseguiram bons resultados e com certeza estão na segunda fase, e sinto aquele aperto também, porque eu conheço a história de cada um. E a gente sabe o quanto vocês se dedicam, de quanta coisa abrem mão para estar nisso aí. Eu sei, eu já estive aí também, já abri mão de muita coisa, mas a minha preparação não chega nem perto da preparação de alguns de vocês aí. Eu sei disso. Bom, algumas palavras então, inicialmente, para quem ficou de fora, para quem não teve pontuação suficiente, para quem não fez a pontuação total para ir para a segunda fase, e para quem não fez os mínimos, alguma coisa assim. Se você chegou perto de passar, a primeira coisa é entender que chegar perto é muito melhor do que ficar longe. Então, calma. Eu sei que é mais frustrante ficar 1, 2, 3, 4 pontos do corte para ir para a segunda fase, mas isso é um bom sinal. Se você fez uma preparação legal, se você com certeza ainda tem onde melhorar na sua preparação, você tende a evoluir. Mas é necessário disciplina, é necessário persistir, ok? Com relação a essa nota, eu vou fazer um outro vídeo explicando exatamente a nota de corte, aparentemente, de quem vai para a segunda fase, quem não vai, aquela coisa toda. Mas, voltando, se você teve uma nota que chegou ali perto de passar, mas não passou, entenda que eu tenho vários casos aqui de pessoas que a gente esperava não irem muito bem e foram muito bem e estão na segunda fase, e de alunos que eu tinha certeza que iam para a segunda fase e não foram. E isso é um pouco do que a gente vê no mundo dos concursos, tá? Isso acontece mesmo, isso é normal. Você tem que se dedicar, você tem que ter disciplina, você tem que ter constância, um material bom, boas técnicas de estudo e um pouquinho de sorte. A verdade é essa. Sorte para ver mais aquilo que você estudou recentemente, para ver uma prova mais com a sua cara, naquilo que você é bom. Sorte com gabaritos altamente duvidosos, como a gente teve nessa prova, como tem em todas as provas também. Então, isso acontece. Eu mesmo, quando fui aprovado, tive sorte e acertei várias questões no chute, me lembro disso muito bem. Mas claro que a sorte favorece sempre o mais bem preparado, mas ela existe, ok? Então, muitas vezes, com um pouquinho mais de sorte, você estaria dentro das vagas. Às vezes, com um pouquinho menos sorte, você estaria fora. Então, assim, especialmente para quem chegou perto, não se flagele neste momento, tá? Não se bata, não se culpe. Eu sei que é frustrante, eu sei que é um momento de realmente ali sentar quietinho no escuro com o queixo na mão, assim, pensando na vida, etc e tal. Mas se você chegou perto, você está em plenas condições de continuar brigando, seja pela Receita Federal, seja por Mato Grosso, Fortaleza, que a gente já está aí com editais publicados, outras provas que estão por vir. Sempre tem concurso bom da área fiscal pintando, chegando para acontecer. Sempre tem. Então, continua. Eu sei que é frustrante, mas continua estudando. Eu tenho um amigo que está indo para a segunda fase dessa prova e ele começou a empreitada nele no mundo dos concursos 10 anos atrás. Na verdade, mais do que 10 anos atrás. 10 anos atrás foi a primeira aprovação. A vida segue, você vai fazendo outras coisas, de vez em quando você estuda aqui e ali e, pum, de repente, boas chances. Tá? Então, é assim mesmo, tem altos e baixos. A minha esposa, por exemplo, é auditora do TCDF e ela deu muita sorte para ser aprovada na prova dela. E aí, hoje, olhando para trás, a gente pensa assim, fica claro pra gente, a gente leva com naturalidade o fato de que deu sorte ou não deu, etc e tal, mas você que está aí ainda no dia a dia, eu sei que sente muito chegar perto ou não ter a pontuação suficiente e tudo mais. Mas eu conheço pessoas que fizeram preparações longuíssimas, 5 anos, 6 anos, ou preparações intermitentes, né? Começou e parou várias vezes no decorrer de 10 anos, até que finalmente passou no concurso. E isso vale para a vida inteira. E se você está estudando há alguns anos, lembre também que você passou pelo pior período de concursos das últimas décadas, vamos botar assim. A gente teve ali um período de 2000
2017 em diante, até o ano passado, ano retrasado, com pouquíssimas provas. Teve um período de pandemia sem nenhuma prova, e então você julgar quantos anos você está estudando não é muito justo comparado com quem estudou anos anteriores. Eu passei no concurso de 2009, em 2012 a gente teve outro concurso para auditor da Receita, em 2014 a gente teve outro concurso para auditor da Receita. Então ali algumas pessoas estudaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, teve várias provas. A gente ficou agora 9 anos praticamente sem concurso da Receita, ok? Então foi um momento de vacas magras, realmente não se culpe. Não desista, porque vale a pena. Estudar para concurso, ser um concursado ainda é a melhor coisa que você pode ter no Brasil e, na minha opinião, vai continuar sendo a melhor coisa durante muito tempo, quiçá para sempre. Tá? Vai ser melhor do que iniciativa privada, vai ser melhor do que empreendedorismo. Na minha opinião, no longo prazo, no Brasil, concurso público vence e vale a pena. Vale a pena todo esse sacrifício, ok? Se você foi bem, parabéns. Tem a segunda fase. Eu sei que neste momento está uma apreensão muito grande, porque a segunda fase pode ser boom or bust. Você pode conseguir ali manter a sua posição, ganhar algumas posições, cair algumas posições ou até mesmo ser eliminado e estar fora do concurso. Então eu sei, não tem nada que você possa fazer agora. Vai fazer atividade física, vai assistir filme, vai continuar estudando para outra prova, se for o caso. Especialmente se você estiver fora das vagas e você não tem muita certeza, não fique enrolando demais para continuar estudando. É natural. Tenha certeza de que se você passar, você vai olhar para trás e não vai ligar para o fato de que você estudou 2, 3 meses à toa. Beleza? Você vai ficar feliz e vai esquecer isso aí. Então continue estudando, tem boas provas surgindo, você já está num bom caminho, conseguiu nota suficiente para ir para a segunda fase da Receita Federal e isso é uma notícia muito boa. Então, continua na pegada, porque tem sempre concursos muito bons por aí. Outros que pagam, inclusive, melhor do que a Receita Federal. E pode ser no seu estado, na sua cidade. Não deixa a peteca cair, ok? Sempre tem boas provas acontecendo. Continua até você ter o resultado final. Além do resultado final, ainda tem a nomeação para quem está na primeira turma, etc. e tal. A gente não sabe quantos excedentes serão chamados. Hoje a lei limita a 25%, mas a gente está ali com 3 vezes o número de vagas de aprovados para a segunda fase. Teoricamente, todos que estiverem aprovados após a primeira e segunda fase podem ser chamados. A gente não sabe se serão ou não. Qual o seu chute, Diogo? Eu chutaria que sim. A gente está num governo que normalmente aumenta a máquina pública, e um governo que está desesperado para aumentar a arrecadação. E ele não consegue aumentar impostos. Então, ele vai tentar melhorar a fiscalização. Essa é a minha opinião. Ok? Então, mantenha a cabeça no lugar. Não adianta ficar pirando agora. Manda aí vibrações positivas para o corretor ali da FGV. E depois vai ser toda aquela chatice para pegar a folha lá, o espelho da discursiva, não sei o quê. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se você foi muito mal? E se você não chegou nem perto de ser aprovado? Algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a mais simples. Você bateu o edital todo? Você leu 100% do edital? Você conseguiu estudar todas as matérias por inteiro? Você conseguiu ler todas e revisar todas pelo menos uma vez? Ou 2 vezes? Ou 3? Uma boa preparação, e a maioria das pessoas que estão ali nas cabeças fizeram isso. Elas leram tudo uma vez, geralmente, e depois revisaram todos os assuntos várias vezes. Aí com uma ênfase em assuntos mais importantes, menos ênfase nos menos importantes, de olho nos assuntos mais cobrados ou não. São diversas estratégias, diversas ferramentas e técnicas, mas esse pessoal, com certeza, estudou lendo tudo. Eu mesmo que passei com um tempo muito baixo de preparação, foram 9 meses do primeiro dia estudando para concurso até o dia da prova objetiva, eu bati o edital todo, praticamente. Eu só deixei de estudar estatística, porque eu achei aquilo suportável. Mas eu bati o edital todo, praticamente. Todas as matérias, exceto estatística. E fui aprovado. E acabou. Beleza. Se você não conseguiu ler o edital todo,
a sua chance de passar já era pequena, já era bem menor do que da maioria. Então, se não deu tempo, não se julgue demais por essa nota. É por isso que eu não sou muito a favor de simulados. Se você me segue aqui no canal, no Instagram há muito tempo, você já me viu falar mal de simulados. Porque simulado, para mim, é para simular o dia da prova. E você só deveria fazer a prova quando você deveria, entre aspas, quando você está pronto. Porque se você não leu várias matérias, ou boa parte de várias matérias, você vai mal no simulado, fatalmente, e você não vai conseguir distinguir. Ah, é porque eu não estudei tudo ainda, essa nota é aceitável. Não. Todo mundo fica chateado, deprimido, se julgando, achando que não tem jeito para isso. Então, geralmente, eu nem recomendo o simulado, a não ser que você já esteja pronto para fazer uma prova. E isso tem que ser levado em consideração agora para essa prova. Se você não leu tudo, se você não revisou tudo várias vezes, você ainda não estava no ápice, naquilo que você poderia alcançar, talvez. Então, arruma a casa, conserta ali a sua preparação, refaz o seu ciclo de estudos, diminui a sua carga horária nesse primeiro momento, né? Estuda menos horas, o pós-edital é muito cansativo, e vai levando daqui em diante. A gente pode ter outro concurso da Receita em breve. Não se sabe, a gente ainda está com um concurso aqui acontecendo, pode ser cedo demais para ficar falando sobre isso, mas presta atenção. O edital anterior saiu, foi quando? Julho? Enfim, no ano passado, 2022. E se você tiver um intervalo de 2 ou 3 anos entre um edital e o seguinte, que é um prazo absolutamente aceitável, a gente está falando de um novo edital daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. E para você ler tudo, de todas as matérias, e revisar tudo de todas as matérias, como eu falei no começo desse vídeo, você precisa normalmente de 2 anos, 2 anos e meio. Então, se você está chateado agora e está achando que não leva jeito para isso, sacode aí, se arruma e já começa a pensar na próxima prova. Ela pode vir daqui a pouco tempo. Se você enrolar demais, pode ser que não dê tempo de novo. E aí é inaceitável você cometer o mesmo erro 2 vezes. Tá? Bata o edital da Receita primeiro. Ou, pelo menos as matérias mais clássicas da área fiscal, garante isso aí enquanto você vai treinando outras provas da área fiscal e tal, mas evolui. Não para, não deixa para voltar a estudar quando o próximo concurso estiver quente. A gente teve a fala da ministra do Planejamento falando em novo concurso da Receita Federal. Todo mundo acha que ela se enganou, e é bem provável que isso tenha acontecido, mas que ela falou concurso, ela falou. E a gente já teve 2 concursos no mesmo ano, no passado, tá? Para a Receita Federal. É improvável que a gente tenha outro concurso da Receita em menos de 1 ano, a partir de agora. Mas daqui a 2 anos é possível. 2 anos e meio é até provável. A gente teve agora, por exemplo, 230 vagas imediatas para auditor da Receita Federal. Sendo que nos últimos 8 anos, do último concurso para cá, a gente teve 10 vezes esse número só em aposentadorias na Receita Federal. Então, agora está repondo 230 auditores, mas do último concurso para cá perdeu 2.400 mais ou menos. Tem tempo que eu não vejo esse número. Mas costumam ser 300 aposentadorias por ano na Receita. Então, a defasagem é gigante. O governo quer fiscalizar, ele quer arrecadar. Ele vai precisar de auditores. Diferentemente do governo anterior, o governo de esquerda, ele é menos para o lado do empresário, mais para o lado do governo, do Estado, etc. e tal. Então, ele gosta da Receita Federal. O governo anterior não gostava. São muitas emoções nesse momento, com certeza. Bota a cabeça no lugar, traça o próximo objetivo. Se você está no começo da preparação, continua focado na Receita Federal. Matérias básicas da área fiscal: direitos constitucional, administrativo e tributário, português, raciocínio lógico, contabilidade geral. Auditoria é a 7ª matéria, TI é a 8ª matéria. Até você finalizar alguma dessas 8 matérias, você ainda não precisa decidir entre Receita Federal e Receita Estadual ou Municipal.
essas 8 matérias servem para todas as receitas praticamente, inclusive a federal, que é a mais diferentona de todas. A partir da 8ª matéria, quando chegar a hora de colocar a 9ª matéria, aí você já vai precisar decidir um pouco mais, pensar um pouco mais qual rumo você vai tomar. Mas essa decisão você toma frente ao cenário daquele momento. Isso pode acontecer quando esse concurso já está finalizado e a gente já está pensando em outra prova. Ou não, pode ser agora, ou então já aconteceu. Analisa de acordo com o cenário daquele momento. Se você já estudou tudo, já bateu na trave e está se sentindo ali muito chateado, mas sabe que está no caminho certo, é ajustar detalhes. É melhorar a sua compreensão de alguns tópicos em que você está pior, é melhorar a sua capacidade de memorização das decorebas e das partes difíceis. Isso você faz com caderno de erros, com flashcards e com a repetição. O legal dos flashcards é você estar sempre tendo contato com aqueles pontos de dificuldade. O caderno de erros também, né? As duas ferramentas servem para a mesma coisa. E aí, nesse caso, estando avançado, tendo chegado perto de passar nessa prova, já fica de olho nos próximos concursos da área fiscal. Mantenha-se ativo na área fiscal. Vai deixar de lado legislação tributária federal, legislação aduaneira, comércio nacional, direito previdenciário, isso tudo você vai guardar na gaveta, porque você vai estar focado em concursos da área fiscal e você já é avançado. Então, esse é o caminho a ser seguido, ok? Se você não me segue lá no Instagram, me segue, Prof. Diogo Moreira, tudo junto. Eu estou colocando alguns resultados de alunos e tal, é muito legal, um momento muito feliz. Claro, a gente fica chateado por quem ainda não chegou lá e tem algumas histórias que realmente pesam assim no coração da gente, mas são muitas histórias de alegria também. E isso é um momento muito legal para a gente curtir. Me segue lá para você acompanhar. E eu vou abrir matrículas para o meu programa Acelerador de Estudos semana que vem, dia 3 de maio. Se você quiser ser meu aluno, quiser aprender toda a minha técnica de estudos, vem para o Acelerador de Estudos, o link está na descrição. Abrirei matrículas dia 3 de maio. Vem ser meu aluno também. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se você conhece alguém que fez essa prova, manda esse vídeo para ela, compartilha. Espero que essas palavras possam ajudar concurseiros solitários, né, que às vezes não tem com quem dividir esse momento, essa frustração, esses sentimentos. Eu espero que essas palavras possam ajudar um pouquinho nesse momento. Ok? É isso. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.